Nunca faça um acordo com o diabo porque você sai perdendo sempre. Tem um ditado que diz, mais sabe o diabo por velho do que por diabo, e eu sei. Não peço que acredite em mim. Se você tiver coragem de ouvir a minha história, vá em frente, eu conto. Sempre gostei de magia. Comecei desde criança fazendo pequenos truques com baralhos e espelhos e alguns enganos de mãos, mas não progredia. Depois de muitas tentativas comecei a gostar do escapismo. Comecei a praticar pequenos escapes de caixas de madeira em chamas e coisas assim, mas por mais que eu esforçava-me, não conseguia fazer algo mais espetacular e sempre fui um simples mágico. Mas numa noite de lua cheia, enquanto eu estava jogando tabuleiro ou Ouija na minha casa, falei com um espírito que nunca tinha contactado. Ele disse que poderia me ajudar a alcançar todos os meus propósitos, para o qual eu lhe disse que nem o mesmo diabo poderia me ajudar. Nesse momento começou a cair uma tempestade terrível, tão terrível que parecia que o céu estava desabando. Eu ouvi alguém bater na porta da minha casa. Eu desci e abri. Era um cara alto e sombrio vestido com uma roupa preta muito elegante, que entrou na minha casa sem ser convidado. Ele disse-me que o patrão o enviava para fazer um acordo, e disse-me que ele poderia me dar o poder de ser o melhor mágico e escapista do mundo em troca da minha alma. Pensei nisso por alguns minutos e tive uma ótima ideia, ou pelo menos acreditei naquele momento. Disse ao emissário de Satanás que em troca da minha alma queria 2 desejos. Ele aceitou sem problemas. Pedi-lhe que fosse o melhor escapista do mundo, e de todos os tempos, sendo esse meu primeiro desejo. O segundo era que eu me tornasse um ser imortal. Porque só estando fora do laço da morte, eu poderia ser o melhor escapista do mundo. O demônio aceitou o acordo e disse-me que a minha alma seria dele no dia em que eu quisesse entregar, ou seja, no dia em que eu próprio pedisse para morrer. Ele ficaria esperando para sempre porque, o que mais eu poderia pedir se já tinha tudo o que sempre sonhei? Seria famoso como o melhor escapista do mundo, seria jovem para sempre e nunca morreria, assim minha alma nunca estaria no inferno. Em outras palavras, eu ganhei a partida para Satanás. Que tolo, que iludido, porque um mortal nunca vence o diabo, isso é impossível. Comecei a fazer meus truques escapismo, eram tão extremas que logo chegaram os grandes empresários, os grandes contratos, as apresentações em filmes de ação, veio a fama, veio o dinheiro, tinha apresentações em todo o mundo. Todas as grandes corporações do show queriam trabalhar comigo, encontrei o amor da minha vida, escolhi a mulher que eu sempre sonhei, tudo era felicidade e alegria, tinha tudo, o que mais poderia pedir? Se além de realizar todos os meus sonhos eu tinha conseguido enganar Satanás, ou pelo menos eu acreditava. Chegou o dia em que tudo mudou, a minha sorte virou uma desgraça. Nesse dia eu estava no lugar mais importante da Europa, diante de quase 1 milhão de espectadores. Eu faria a fuga mais incrível que alguém jamais teria a ousadia de fazer. Mas eu, sendo um imortal, para que deveria temer? O truque consistia em sair de um caixão que estava debaixo de água rodeado de tubarões. Ao sair de lá eu tinha que fugir por um túnel, que tinha o tempo determinado para acender em chamas e descer por uma corda que estava a 30 metros de altura, antes que esta queimasse. Fiquei 5 minutos debaixo d'água tentando me soltar das amarras e sair do caixão, qual finalmente consegui. Escapei nadando rapidamente dos tubarões, mas ao sair da água meus pulmões estavam estourando pela água ingerida. Corri rapidamente pelo túnel e comecei a descer a corda, mas não atingi o tempo e caí de uma altura de mais de 20 metros. Quando acordei estava no hospital. O médico falava com a minha esposa, que não sabia explicar como eu estava vivo, depois de uma queda daquela altura e que meus pulmões arrebentaram pelo excesso de água. Minha coluna se despedaçou ao cair e tinha ficado paralítico e paraplégico de todo o corpo, e assim começou meu castigo. Ao chegar em minha casa fui abandonado em um quarto molhado, frio, escuro, distante e sombrio. Meus amigos, aqueles que me seguiam em minhas festas cheias de álcool, drogas, mulheres e todo tipo de excessos, esqueceram de mim. Em poucos dias eu descobri que minha esposa estava me traindo com o meu representante, que todo o meu dinheiro e todas as minhas propriedades estavam em nome deles, mesmo que aqueles que eu acreditava serem meus filhos na verdade são filhos dele. Meus funcionários, incluindo os mais confiáveis, roubaram-me sempre tudo o que podiam roubar, sem eu ao menos perceber. Ninguém se lembra de mim, minhas grandes proezas ficaram no passado, minha esposa está vivendo com o seu amante, gastando meu dinheiro e eu estou sozinho neste quarto escuro. Hoje vejo que nada me valeu a pena, minha ganância e minha astúcia, em achar que enganando o diabo iria me dar bem na vida. Aqui estou eu pagando um preço muito alto. O que me resta agora é implorar que o diabo me leve, ou fico aqui sofrendo esse inferno, que eu mesmo provoquei.
Pacto do meu avô. Meu avô era um homem simples, trabalhava como palhaço, no semáforo, e seus dias eram cheios de barulhos de buzinas, risadas forçadas e moedas jogadas sem olhares. Seu nome era Alejandro. Foi assim por muitos anos, até que algo inesperado aconteceu e mudou o rumo das nossas vidas. Tudo começou numa noite fria, quando meu avô esperava o ônibus, com seus materiais nas mochilas observava o movimento da rua. De repente um homem apareceu no canto escuro. Meu avô mal conseguiu distinguir a figura, seu rosto se escondia na sombra do seu chapéu. A única coisa que se via claramente era sua mão estendida, oferecendo-lhe um cartão preto com letras douradas que brilhavam sob a luz dos faróis dos carros na rua. Boa noite, Alejandro, disse o homem, com uma voz grave e pausada. Eu sei o que você deseja. Meu avô sentiu um arrepio ao percorrer sua espinha. Como é que esse estranho sabia o nome dele? Mas o homem continuou a falar, ignorando a sua confusão. Você tem sonhos, Alejandro, ambições maiores que essa rua, não é? Meu avô acenou, ainda sem dizer uma palavra. Não sabia por quê, mas algo naquele homem o impedia, e o cativava. Me dê um minuto do seu tempo, disse o cara, convidando-o para um café no bar próximo. Sentados em uma mesa no canto, o desconhecido falou-lhe de riqueza, sucesso e tudo o que o meu avô tinha desejado em segredo. Posso te oferecer uma vida sem precisar, mendigar risadas. Mas, claro, tudo tem um preço, disse o homem com um sorriso estranho, que mostrava dentes invulgarmente brancos e afiados. Meu avô, que não tinha nada a perder, inclinou-se para a frente, como se estivesse sob um feitiço. Qual preço? Perguntou, com voz trêmula. O teu primogênito. Todos os filhos mais velhos da sua linhagem pagará com a sua vida aos 7 anos. E assim se cumprirá em cada geração. O homem colocou um contrato na mesa e junto a ele uma pena preta. Assine aqui. Meu avô ficou olhando o papel. Uma parte dele queria fugir, mas outra parte, mais ambiciosa e escura, empurrava-o para assinar. E ele assinou sem hesitar, enquanto o homem assistia com satisfação. Em questão de semanas, a vida do meu avô mudou completamente. Saiu das ruas e logo teve um negócio próprio. Tudo parecia estar indo muito bem, e meu avô se deixava levar pelo seu sucesso, sem pensar nas palavras do homem naquela noite. Chegou o 7º aniversário do seu filho mais velho, meu tio Juan. O pacto tinha parecido uma simples história de terror. Mas nessa noite, durante a festa de aniversário, Juan sofreu um colapso repentino. Os médicos não conseguiram explicar, era como se o coração dele tivesse parado de funcionar. Meu avô lembrou-se da noite do pacto e o sorriso do homem voltou à sua mente. Agora ele sabia que o preço tinha sido real. Sempre que nascia um filho mais velho na nossa família, meu avô sentia uma mistura de alegria e medo. Os primeiros 6 anos de seus filhos foram felizes, mas à medida que o 7º ano se aproximava, o medo começava a crescer. Porque as crianças faleciam de doenças misteriosas. Anos depois o meu avô caiu em desespero, lembrando do terrível acordo. Tentou procurar o homem de chapéu em cada esquina e em cada lugar escuro da cidade, mas não o encontrou. Por mais que chorasse ou implorasse, nada poderia mudar o destino que ele próprio tinha traçado. O arrependimento só não basta, todos da nossa família sofrerá com as ações do meu avô, passando assim de geração em geração. Tudo na vida tem um preço a ser pago. O grande erro do meu avô foi oferecer a vida de inocentes, e hoje todos nós sofremos com isso. Pacto com o diabo. Meu nome é Kátia, moro na Colômbia. Desde pequena ouvi histórias de terror em minha casa, mas uma delas sempre ficou gravada na minha memória. O pacto que meu avô fez com o diabo. Meu avô Pedro era um homem de sorte na sua juventude. Era um ótimo trabalhador e tinha construído uma pequena loja de madeira no bairro. No entanto, meu avô sempre sonhava com mais. Queria ser rico, queria morar em uma mansão e ter um carro de luxo. Um dia, em desespero, procurou ajuda em lugares escuros. Segundo minha mãe, meu avô encontrou um homem misterioso em um bairro afastado da cidade. Este homem, que se apresentou como o Senhor da Noite, ofereceu ao meu avô riqueza e prosperidade em troca de um pacto. Meu avô, desesperado e cego pela ambição, aceitou sem hesitação. O pacto estabeleceu que ele teria 5 anos de riqueza e prosperidade, mas depois desse tempo, o Senhor da Noite cobraria o preço. No início, tudo parecia perfeito. A loja de madeira prosperava em polpa, logo se tornou uma grande empresa de construção. Meu avô comprou uma mansão no bairro mais exclusivo da cidade, tornou-se um homem respeitado e admirado na sociedade.
Minha avó, Dona Maria, era a mais feliz de todas, pois finalmente tinha encontrado a estabilidade e a segurança que sempre desejara. Mas logo, meu avô começou a perceber que algo não estava bem. Começou a ter pesadelos e sentir uma presença maligna que o seguia por todos os lados. Minha avó, preocupada com a sua saúde, o questionou. Mas meu avô não conseguiu explicar o que estava o atormentando. No dia em que completou os 5 anos desde o pacto, meu avô acordou com um pressentimento de morte. Se despediu da minha avó, levantou-se da cama e saiu de casa, como se algo lhe chamasse. Minha avó procurou por todos os lados, não encontrou. No dia seguinte, a polícia encontrou o corpo dele em um beco escuro, com um sorriso enigmático no rosto. Minha avó desmoronou, perdeu a cabeça e tornou-se uma mulher triste e oprimida. Já não era a mesma mulher de antes. Um mês depois, ela morreu de ataque cardíaco. Desde então, nossa família tem vivido com a maldição do pacto do meu avô. Nossas vidas foram marcadas por tragédias e perdas. Mas eu sei que o verdadeiro horror não é o próprio diabo, mas a ambição e a ganância que podem levar um homem a fazer um pacto com o demônio, assim tirando a paz e o sossego de uma família inteira. Meu pacto com o demônio. Na minha vida cometi muitos erros, dos quais me arrependo, e mais ainda porque com eles, fiz chorar lágrimas de sangue a minha pobre mãe que já não está ao meu lado. Ela nunca me deixou sozinho, era a luz da minha escuridão. Eu sou cego de nascença, mas isso não foi impedimento para me realizar como artista e me tornar vocalista de uma das melhores bandas do meu país. Minha mãe sofreu bastante quando eu entrei no mundo das loucuras e vícios. Eu era extremamente rebelde, não entendia e não compreendia que ela estava muito doente e apesar dessa condição ela sempre ia me procurar nas ruas para que nada de mal acontecesse comigo. Lembro que nessa noite ela não suportava as dores crônicas de sua doença e junto com minha avó, ajudamos ela, colocando gelo para acalmar as dores, não tínhamos dinheiro para remédios. Faltava pouco para meia-noite e ela desmaiou. Não tinha como ajudá-la, minha avó já era muito idosa e eu, cego, não podíamos fazer muito. Saí na escuridão dos meus olhos, para pedir ajuda. A ambulância chegou, e minha avó partiu com ela, eu fiquei esperando elas voltar para casa. Eu estava muito desesperado, triste e com uma impotência que minha mente começava a me trair. Eu ouvia passos e barulhos, mas era inútil, eu não sabia se era um ladrão ou algum animal que entrou, pela porta de madeira quebrada. A casa começou a cheirar a algo que não era comum, era como um cheiro de desgraça, de morte, de dor e de enxofre. Se ouvia algo a rastejar pelo chão, eu fiquei nervoso. Lembrei da minha mãe, que estava muito doente. Porque nós não tínhamos dinheiro, por causa dos meus vícios. Na época eu já não trabalhava, agora com mais problemas do que nunca. Eu gritei, alguém me ajuda. Alguém venha e resolva meus problemas. Não me importo se é bom ou ruim, se está vivo ou morto, quem quer que seja que se apresente. Não posso mais ficar assim sem poder fazer nada. De repente na minha escuridão senti a porta bater tão forte que quase caiu, e de novo algo começou a arrastar-se, mas agora perto dos meus pés, e esse algo não era bom. No começo foi incorporando perto de mim e eu consegui tocar-lhe o seu corpo, mas este era áspero como a pele de um animal. Tinha chifres, senti sua barba roçar nas minhas mãos, senti um arrepio e medo infinito, minha fraqueza visual e mais, eu estava sozinho. Me vi preso no desespero, mas agora já era tarde demais. Eu o invoquei em um momento ruim e ele estava presente no interior da minha casa, e foi eu que o convidei autorizando assim sua entrada. Em poucos minutos ele se prostrou diante de mim, na sua totalidade, e ele soltava berros como um bode ou um touro. Lembro-me que sentia sua presença muito forte, era como se um grande ser estivesse ali na minha frente. Sem dúvida era o demônio. Com muito medo exclamei: És a quem eu invoquei? Estou desesperado, nem sei o que fazer. Já voltei para a igreja, amigos e família, e ninguém pode me ajudar, todos me viraram as costas. Por isso me joguei no vícios e estive no caminhos errados por muitos anos. Mas o incrível é, que só te invoquei uma vez e aqui estás tu. Nem sei se sou sortudo ou se sou miserável. Já que estás aqui, preciso de um favor. Ele veio até mim e fez-me sentir como quando um animal respira perto da gente, a sua respiração era um hálito quente e insuportável. Com uma voz que nunca esquecerei porque era grotesca e infernal, disse-me: Você precisa de um favor meu. Vou te dizer, meus favores são caros e nem todos podem pagar, a menos que você tenha algo que me sirva e com isso possamos fazer um acordo ou troca, assim sua dívida ficará saldada.
mas me diga o que quer de mim, em que posso te ajudar. Eu tentando me valorizar disse-lhe firmemente, toda a minha vida eu vivi nas sombras, ao grau que já aprendi a viver nelas, mas nestes meses me joguei no vícios, fui uma pessoa má, fiz muitas coisas ruins que são mal vistas por Deus. Naquele momento aquela besta atirou-se para mim e disse-me com a sua voz assustadora, cale-se, não o invoque nem pense em mencioná-lo aqui. Me diga qual favor especial você quer de mim. Eu disse-lhe, quero que cure a minha mãe. Eu quero vê-la saudável. Ele zombou de mim. Por um instante ele entrou no meu corpo, na mesma hora que disse com sua voz sepulcral, você sabe qual é o preço. Você é pobre, não tem bens, nem dinheiro, não tem nada para me pagar. Foi aí que eu respondi, estou disposto a dar-lhe a minha alma, mas antes cura a minha mãe. Nisso ele ri de novo e diz-me, sua mãe está marcada pelo seu Deus, ela pertence a ele. E lá eu não posso fazer nada. Nesse momento eu disse-lhe, então não te darei minha alma. Ele irritado repetia que tínhamos um acordo, eu tinha que pagar. Eu tremia por dentro e esperava meu fim. Nisso minha mãe abraçou e disse, estou de volta, filho, como te prometi. Naquele momento esse demônio se enrolou de dor, era como se algo o magoasse. Eu temia pela minha mãe, mas aí eu soube que ela mãe já tinha falecido, quando se despediu de mim. Ela disse, venho me despedir, filho, estou indo para sempre, para um lugar melhor onde não existe dor, nem doenças nem maldade, já tenho que partir. Nessa noite, se não fosse ela o demônio teria me enganado e minha alma teria lhe pertencido. Mas Deus Todo-Poderoso mandou-a ajudar. Mais uma vez e desde então não durmo sem a minha Bíblia no Salmo 91 e graças a ela estou vivo para contar esta experiência, já que aquele demônio ao partir prometeu voltar e cumpriu enviando centenas de servos leais a ele, para infernizar minha vida. Até hoje sou atormentado por eles em sonhos e vejo vultos e vozes. Não sei o que vai acontecer comigo, mas tento ser forte todos os dias para não tirar minha própria vida. Que minha história sirva de lição, para que nenhum de vocês passem por essa tortura.